Temos aqui uma questão sobre meia-vida, né? A gente poderia fazer toda a análise da meia-vida que você estuda lá na bio, acredito. Mas a gente também pode pensar nisso através de fazer um modelo para como isso aqui funciona, tá? Eu vou fazer essa questão através de um raciocínio preguiçoso e depois eu vou mostrar como é que seria um modelo para um caso um pouco mais geral, poderia ser um pouco mais complexo. Então, o que, que diz aqui, né? Diz que a meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento se reduza pela metade. Então, quer dizer que aqui no caso, a meia-vida do medicamento é 6 horas. Então, a cada 6 horas que passa, eu vou ter metade da quantidade que eu tinha anteriormente. Então, um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas. Então, às 10 horas, ele tinha lá 120 miligramas do seu corpo. Assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração do medicamento às 16 horas do dia seguinte. Como eu sei que a meia-vida ela vai diminuir, vou pegar a metade a cada 6 horas, eu vou fazer esses blocos de 6 horas. Então, 10 mais 6 horas vai dar 16 horas, 16 mais 6 horas vai dar 22 horas. Aí agora, cuidado, né? 22 horas mais 6 horas daria 28 horas. Só que isso para nós não faz sentido. Então, o nosso horário ele vai até as 24, então passam 2 horas até 24, e depois mais 4 horas, que vai dar às 4 da matina. Então, 4 horas da manhã. Então, estamos aqui no dia seguinte. E aí, agora, mais 6 horas vai dar 10 horas, e mais 6 horas de novo vai dar 16 horas. Então, aqui eu não tinha muitos elementos para fazer, eu consigo fazer no braço todos eles. E aí, eu vou fazer esse cálculo. Se ela reduz a metade, então fazer agora 120 dividido por 2. Então, vai ficar 60 mg. E aí, dividindo por 2, eu vou ficar com 30 mg às 22 horas. Por 2 de novo, vai dar 15 mg às 4 da manhã. 15 dividido por 2 vai dar 7,5 mg às 10 horas. E aí, depois, dividir isso aqui por 2 de novo, eu vou ficar com 3,75 mg às 16 horas, que é a letra C, acabou o meu problema, tá? Então, eu poderia fazer isso, digamos, por raciocínio, né? Que é justamente verificar que eu estou sempre dividindo por 2 e vou seguindo esse padrão. A questão é, e se por um acaso não fechasse exatamente esses valores, ou então se em vez de ser às 16 horas do dia seguinte, fosse às 16 horas depois de sei lá quanto tempo? Então, poderia ser um pouco trabalhoso fazer isso no braço. E aí é interessante a gente observar o que está acontecendo aqui. Eu poderia estabelecer aqui uma função, né, fazer uma relação exponencial, porque como eu estou dividindo por 2, quer dizer que de um para o outro, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, como é que seria no primeiro, né? Ali nas 10 horas, eu tenho 120, beleza. Nas 16 horas, eu tenho 120 vezes 1/2. Nas 22 horas, eu vou ter metade do que eu tinha anteriormente, ou seja, vai ser 120 vezes 1/2 vezes 1/2 de novo. Então, eu já estou vendo aqui que eu vou ter uma relação que é uma f de x igual a 120 vezes 1/2 elevado na quantidade de blocos que passou até lá. Então, vai ser elevado na x, onde x é a quantidade de blocos. Se não passou nenhum bloco desses de 6 horas, então quer dizer que seria x elevado na zero, que vai dar 1, e chega o 120 mesmo, que é o primeiro termo. Inclusive, eu posso pensar isso como uma PG. Já o meu segundo bloco seria esse aqui, né, das 16 horas. Então, passou um bloco de 6 horas, então eu colocaria 1 nesse expoente. Então, eu poderia fazer isso, ver quantos blocos passaram das 10 horas de um dia até as 16 do dia seguinte, e aí passou 1, aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu faria, então, a minha f de x como 120 vezes 1/2 elevado na 5. Né? E daí vai dar a mesma coisa que esse 3,75. Aqui, claro, né? Não é a minha f de x, é a minha f de 5. Estou determinando que é 5 aqui. E aí, se eu tivesse uma situação que eu precisasse um valor quebrado, eu teria que pensar, bom, como é que vai ser esse expoente para que ele não seja em blocos, mas que ele seja em horas, né? Então, eu teria que alterar esse x aqui para pensar como é que isso ficaria em horas.